Eu sou Simone de Loyola, coordenadora de formação do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia e apresentadora do programa de formação para cristãos leigos e leigas, o Reconciliar. Em continuidade com a série de episódios sobre o momento do voto cidadão da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Uberlândia, no episódio de hoje abordaremos um tema de responsabilidade cristã, a fake news. O cuidado que todos nós devemos dar com as fake news, que são veiculações mentirosas que pairam no ar, principalmente nesse momento de eleições. Para explorarmos melhor a respeito deste assunto, nós convidamos o Gabriel Ribeiro Fajardo, que ele é coordenador da Pastoral da Juventude do Meio Popular da Diocese de Uberlândia e secretário do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia e coordenador da Comissão Regional da Juventude da CNLB, Leste 2 e pedagogo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E para começar, né, esse programa, gostaria que você falasse o que são fake news. Obrigado, Simone. É uma alegria estar aqui com você, participando do podcast, né, do Reconciliar. Eu acho que é um importante programa, né, para a gente se formar enquanto cristão leigo, cristã leiga, né, para estar debatendo os temas que são importantes para a gente, para alimentar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa missão. Né? E realmente, né, nessa época de eleição, a gente está aqui com esses episódios, né, voltados para esse tema, e a fake news está aí. Está aí desde um tempinho já, né, que a gente tá falando nela, mas que diacho que é essa fake news? Né? Muito se fala em fake news, mas pouca gente às vezes sabe definir bem, porque fake news meio que vira um termo para tudo também, né? A gente usa fake news para quase tudo hoje em dia. Né? Então vamos entender bem o que é essa fake news. Né? Fake news nada mais é do que uma notícia falsa, mas não é aquela fofoquinha que você conta pra vizinha, que você não tem certeza, que pode ser uma inverdade. Só pra se divertir, não tem nada de ingênuo na fake news. Não, fake news não é ingênuo, exatamente, o ponto tá aí. Isso. Fake news, ela tem um público específico. Ela é criada e ela é tramada e direcionada a um público específico para atingir esse público, e é um disparo feito em massa. Não é uma coisa artesanal, individual, que você recebe ali como se fosse esse boato da sua vizinha. Não é. É algo realmente de massa, direcionado, e tem uma finalidade muito específica ali. Tem um objetivo, tem uma intenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que ela é tão perigosa? Porque ela está atingindo muitas pessoas com essa inverdade. Né? Fake news, a tradução literal, é notícia falsa. Né? Então, é uma notícia que ela é fabricada falsa de propósito. Né? Então, olha como isso é perverso já na sua essência. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Ao receber essas fake news e compartilhar elas. Né? A gente tem que tomar cuidado. Né? Será que é fake news? Será que não é? A gente tem que pesquisar também. Né? A gente não pode ser passivo. Né? Eu recebi, vi, olhei aquilo, já vou mandar no grupo da família, no grupo da igreja. Não, calma, peraí. Ela tem um fundo de verdade. Né? E nesse sentido, como que podemos descobrir se uma notícia ela é falsa, nesse sentido? Olha, aí essa cartilha da CNBB, da orientação política, né? Ela traz esse tema da fake news e ela traz 5 dicas aqui para a gente identificar se uma notícia é falsa, é uma fake news ou não. Né? A primeira delas que está aqui olha só, é a fonte da informação. Bom, essa notícia que eu recebi, ela chegou através de uma imagem, porque a imagem é muito fácil você manipular a imagem, né? Ou ela é um link de uma notícia que vai para um site. Mas espera aí, esse site ele é de um veículo de reportagem, de notícia, jornalístico, já consolidado? Ou não? Eu nunca ouvi falar nesse veículo de notícia, entendeu? Então tem essas questões aí pra gente analisar. Outra coisa,
lê a reportagem completa, né? Se vier o link da matéria, você entra na matéria, lê, e aí tem que ver se tem conteúdo mesmo ali fidedigno ou se tem alguma coisa absurda, né? Porque tem coisas geralmente que são absurdas. Tem muita fake news, por exemplo, que é só um que a gente chama de clickbait. O que é isso, clickbait? Né? Tem uma manchete super chamativa. Então, vamos supor assim, veja o que aconteceu com o Faustão. Né? Vamos supor, tá vivo ainda, né? Veja o que aconteceu com o Faustão. Não, mas ele tá vivo, não tá? Sim. Foi quem morreu, foi o Silvio Santos, não foi? Tô confundindo tudo, mulher. Não, então vamos lá, ó, vamos supor assim. Sim. Veja o que aconteceu com o Faustão. Tava dando aqueles problemas de coração nele, né? Aí aparece foto de um hospital na manchete. Não aparece foto do Faustão, não. Aparece foto de um hospital. Aí você entra lá na notícia pra ver, tá contando assim, Faustão passou o final de semana, tal. Aí logo de baixo tá assim, no hospital, entra com um assunto nada a ver com o do hospital. Então, veja bem que há uma dissonância aí da ideia que a manchete, a imagem quer passar com aquilo que a reportagem traz. Né? Então, isso a gente chama de clickbait. Né? Tem uma imagem chamativa, um título chamativo, mas é só para clicar. É só para gerar engajamento, para as pessoas compartilhar. E a hora que você vai ver a matéria mesmo, não tem nada daquilo. Não tem fundamento então, conteúdo algum. Essa é a segunda dica. Lê a matéria completa, vê se é isso mesmo, né? Se não é só uma manchete. A terceira é procurar em outras fontes. Né? Beleza, esse veículo compartilhou isso? Será que outros sites de notícia estão compartilhando isso também? Essa mesma notícia? Será? Ou será que é só esse? Então, se tiver mais, beleza. Agora, se for só esse, opa, pode ser que tenha algo errado aí. Né? Entendi. A quarta dica é a gente ver se não é uma piada ou não. Porque tem alguns veículos de humor que fazem notícias, mas querendo zoar, querendo fazer a zoação. Por exemplo, eu trouxe uma aqui, olha só. Eu trouxe essa aqui do Sensacionalista, que é essa manchete aqui. Né, tá bem alta lá do debate de São Paulo, da cadeirada, acho que você viu, né, Simone? Todo mundo viu, da cadeirada. Aí o Sensacionalista fez essa manchete, mas querendo zoar. É humor. Aí a manchete fala assim, ó. Marçal vai usar colete à prova de cadeira em próximos debates. Você pode... Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer, não existe isso, né? Então, às vezes, recebe uma reportagem, aí você fica, nossa, indignado, tal. Não, mas calma, às vezes é só uma zoação que o site está fazendo. Entendi. Não tem esse fundo de verdade, e é feito com o objetivo realmente de ser engraçado, de zoar. E aqui segue a reportagem também. Tem alguns fatos aqui, alguns dados que são verdadeiros, mas a finalidade é levar para a zoação. Então a gente tem que também tomar cuidado com isso. E a outra coisa é a gente ter senso crítico mesmo, né? O quinto ponto, né? Se tiver alguma dúvida, a gente pesquisar e ir atrás da verdade. Perguntar, né? Investigar. E, sobretudo, não compartilhar. A gente tem dúvida? Para que eu vou passar para frente? Não, sem pesquisar. Não, calma. Eu pesquiso primeiro, depois eu passo pra frente se eu tiver certeza. Agora, se eu quiser compartilhar na zoeirinha, aí eu compartilho também. Aí não tem problema nenhum. Mas tem que ter, claro, essa ideia para evitar as fake news. É interessante, né, Gabriel, que é muito do que você falando me fez lembrar de um autor da sociologia, o Zygmunt Bauman. Ele fala a respeito do amor líquido, mas ele fala também da superficialidade, né? Que é a superficialidade das relações. E nós estamos também muito superficiais, assim, na busca de conhecimento, de informações. O que essa sociedade individualista tem feito com a gente, de corrermos, não sei para onde, sem pensar no próximo. E é nesse sentido que quando a gente traz toda essa discussão para a questão da espiritualidade, pelo fato de sermos cristãos leigos e leigas, é o fato de nos atentarmos ao nosso sentido, ouvir, ver, com muita atenção, presença. Oração é presença. Então, quando trazemos essa discussão da política para a religião,
está tudo interligado. Por quê? Tudo isso diz respeito a nós, o que tem sido feito com a gente. E aí nós caímos nessa história das fake news, que sabem que estamos assim, sabem que estamos voltados para a superficialidade, para a zoeira, para o riso fácil, para a fofoca, para o não é? Mas sem investigar o fundo de verdade. Não paramos. Só passamos. E é muito sério, porque isso gera consequências. Como dissemos no início, a fake news ela tem um propósito muito sério. Exato. Enquanto estamos desatentos, distraídos, há pessoas ganhando, há pessoas com mau propósito ganhando com a nossa distração. E nós, cristãos leigos e leigas, que somos chamados à espiritualidade, a uma vocação cristã, nós precisamos estar muito atentos. Então, por isso que esse diálogo vem muito de encontro com a questão da nossa espiritualidade em Cristo. Simone, essa questão aí que você traz é fundamental. Porque, assim, fake news é uma questão de crença também. Crença. É de você querer acreditar nessa notícia que é falsa, entendeu? Porque, igual eu coloquei, quem tá por trás da fake news faz isso sabendo o público que vai receber. E aí eu vou te trazer um dado. A fake news que mais foi compartilhada em 2016, uma das, né? Naquela época de eleição nos Estados Unidos, que o Donald Trump foi eleito, foi uma fake news sobre o Papa. Falando que o Papa apoiava a candidatura e a eleição do Donald Trump. Então, olha, essa foi a fake news. O Papa nunca falou isso. Mas a matéria, a notícia, a fake news falava isso e foi direcionada especificamente para o público cristão. E aí é aquilo, né? A polêmica, a manchete chamativa, ela é disparada numa quantidade, porque tem financiamento por trás, porque tem engajamento, Sim. porque tem um monte de coisas, mas porque tem também a nossa vontade de querer acreditar nessa notícia falsa, entende? Entendi. Não falo dessa especificamente, mas das notícias falsas em geral que são direcionadas pra gente. Entendi. Sabe? E aí, quando vem a desmentida, quando vem a verdade, ela não corre na mesma velocidade, não é compartilhada, engajada na mesma velocidade que a fake news foi. Entendi. Então, o rombo já está feito. Aí que tá, nós, nesse segmento que a gente tá, que é o segmento cristão, né, e nós que somos católicos, evangélicos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito político usa a pauta religiosa, Sim. a pauta moral, né, para engajar notícias falsas contra adversário, para fazer ele se sobressair entre os outros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. E aí a gente tem que fazer uma separação. A gente tem que ir atrás da verdade e não acreditar naquilo que a gente quer. A gente acredita, a gente tem fé em Deus. Em notícia falsa, não. Exatamente. Inclusive, muitos políticos usam esse rótulo cristão. E nesse sentido, as fake news elas são muito nocivas para vivermos a comunhão em Cristo. Elas são porque muitos utilizam esse rótulo de cristão para ganhar esse público que é verdadeiramente cristão, mas isso prejudica, não é, a nossa comunhão em Cristo. Exatamente. É totalmente errado usar a religião para crescer politicamente. E quando nós falamos de política aqui na religião, nós estamos falando de estarmos atentos com os nossos valores cristãos. Exato. Porque não condizem, todo mundo sabe, que Cristo jamais defenderia armas, morte, aborto. Cristo não defenderia a separação entre as pessoas, a discriminação, o preconceito racial, a homofobia. Cristo jamais defenderia isso, jamais defende isso. A violência entre as então, pessoas. A violência, o discurso de ódio. Então, é preciso analisar de fato se somos verdadeiramente cristãos, vivemos realmente a nossa espiritualidade em Cristo, se estamos em comunhão com Cristo,
facilmente entenderemos que certos discursos não condizem com a lógica cristã. Não combinam, exatamente. Então, totalmente contraditórios ali, conflitantes, né? E aí eu falei do clickbait, né? Que essa notícia, essa manchete chamativa que a pessoa clica para gerar esse impulsionamento na publicação. E aí, por que clica? Clica porque tem propaganda, aí isso gera lucro para a empresa, enfim. Né? A lógica que está por trás é a lógica do mercado, né? Dessas fake news. Mas eu queria trazer outra coisa, que é o uso da inteligência artificial, que a cartilha aqui da CNBB também nos alerta, que são essas deepfakes. Deepfake, o que é isso? É um vídeo que você crê que é verdade, mas você vai ver é uma montagem. Quem criou aquele vídeo foi uma inteligência artificial, né? Fez uma combinação ali de imagens, e aí vamos supor, pode ter a sua cara, pode ter a sua voz, mas você nunca fez aquilo, né? Então é o uso da inteligência artificial a favor das fake news, né? Olha como isso é prejudicial, né? E lembrando aqui também que o pai da mentira é o diabo, né? Então quem tá com a fake news não tá com Deus. Exato, e o diabo ele não é nem um pouco criativo, né? Ele gosta de copiar. Ele usa as pessoas, as vozes, as imagens, as ideias. Eu não trouxe o vídeo, depois eu posso até botar na edição depois, um vídeo de deepfake para exemplificar aqui pro pessoal, mas eu trouxe uma imagem criada por inteligência artificial do Papa, usando um casaco, olha só que gracinha, um casaco todo estiloso. Não, a hora que eu vi essa imagem, eu falei, nossa, mas o Papa é pop mesmo, né? O Papa... Mas assim, a pessoa compartilha às vezes isso crendo que realmente aconteceu. Mas não, foi uma inteligência artificial que criou essa imagem. Entendi. Né? Então, olha só, ela tem aqui o fundo de verdade, que é o rosto do Papa, isso deve ter pegado de um banco de dados da internet. Sim. E juntou com um casaco super estiloso que o Papa nunca usou. Né? Mas aí produziu a imagem. Aí vai, às vezes no Facebook, aquela sua tia, aquela vizinha, vai compartilhar. Olha que lindo, Papa, se você apoia, compartilhe, reze 10 Ave Maria. E aí a notícia falsa vai sendo compartilhada como verdade. Com as Isso Ave vai. Com a reza no meio, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso, saber reconhecer. Poxa, esse vídeo aqui tá meio estranho. Essa voz aqui, esse jeito de movimentar, porque dá pra gente perceber quando é uma inteligência artificial e quando é uma verdade. Entendi. Dá pra perceber, né? Quando é uma imagem criada por inteligência artificial e quando é uma imagem verdadeira de foto. Então a gente tem que ficar muito atento a isso e saber reconhecer, treinar o nosso olho para reconhecer. Boa noite. O DJ brasileiro Alok está concorrendo a mais um ano no Top 100 DJs do mundo. Tá sentindo a energia? Fala galera, eu tô aqui pra pedir pra você votar no Alok, pra colocar o Brasil no top 1 dos DJs do mundo. DJ Alok, o DJ que representa o Brasil nos tops do mundo. É isso aí, conto com vocês. Votealok.com. Mas antes da gente se despedir, eu quero lembrar a todos que nada disso aqui é real. Eu tô usando essa tecnologia hoje para pedir votos para uma campanha de DJ. Pessoas podem usá-la para outro tipo de campanha. Não acredite em tudo que você vê na internet. Boa noite. Agora, os efeitos negativos da fake news para a democracia. Ixi, Maria, é muito, né? É muito porque nessa época eleitoral tem muito candidato que faz uso da fake news para se promover, igual eu falei, para conflitar, botar o oponente, né, o candidato que é o seu adversário, em uma situação ruim, mas aí entra nos crimes, né? Porque fake news, ela nada mais é do que os crimes de calúnia, difamação, injúria, né? Então pode ser tipificado e deve ser tipificado no Código Penal. Então, assim, o candidato que ele faz uso da fake news deve ser denunciado. Né? Se a gente vê alguma fake news nesse sentido, a gente deve denunciar a fake news. Naquele contato eu vi já o episódio do Zé, né, que o Zé estava aqui, o Zé Horácio.
E aí ele falou, né, de um telefone para você denunciar quando você vê algum tipo de compra de voto, algum tipo de fake news também, né? Agora o número eu não me recordo ao certo. Eu acho que ele colocou aqui. Deixa eu pesquisar. Mas tem que denunciar, não tem? Perfeitamente. Pensando num processo democrático, gente, lembrando aqui que um processo democrático, o que é? Nós temos ali os candidatos, representantes, as pessoas que se propõem a ser representantes públicos, e nós vamos pesquisar a respeito do histórico dessa pessoa, do envolvimento político dessa pessoa, e qual que é o melhor candidato que a gente melhor se identifica para poder votar. E aí, no caso de uma notícia falsa sobre o perfil de um candidato, isso realmente prejudica muito o processo democrático, porque é como se a gente estivesse votando ali no escuro, às cegas. Sim. Sem saber o que é a verdade. A gente está vivendo muito isso. Muitas pessoas falam, época de eleição a gente não sabe, porque esses políticos todos mentem, um fala do outro, a gente não sabe o que é verdade. Então, todos realmente, falam que todo mundo está mentindo. A falsidade, a mentira, ela atrapalha muito esse processo democrático, né? De podermos ir lá livremente escolher o melhor candidato, o candidato melhor preparado para resolver as questões públicas do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Eu acho que tem uma questão aí. O fone para denunciar, eu achei aqui. Olha só, SOS Voto Cidadão, então, é o 1491. 1491 é o fone, então, para denunciar. Mas aí entra uma questão que você colocou, Simone, que é a questão, tem candidato que tá ali só para espalhar fake news. E tem candidato que tem proposta. E a gente consegue ver a diferença. Exato. Quem tá ali só para tumultuar, aí vai trazendo uma madeira de piroca, vai trazendo um monte de coisa, um monte de fake news que a gente já ouviu, que a gente já escutou, e que não tem base na realidade. Fundamento nenhum. Tá ali só para gerar um burburinho. E tem aquele candidato que tem a proposta, né, que tem realmente ali o fundamento, que fala de número, que fala o nome das ruas da cidade, que fala o nome dos bairros, que tem projeto. Dá pra gente perceber a diferença, né? Vamos ficar atentos. E é uma coisa que é cultural, gente. Nós falamos aqui um pouco da nossa tendência a correr para as notícias curtas, as notícias fáceis, aquela que provoca o riso fácil, o espanto, a fofoca, o borbolinho, e a gente não está parando para ler. E a gente já acompanhou alguns processos políticos aí que tem um candidato que tem proposta, ele tem ali um projeto, mas as pessoas não querem ler, não buscam ler. Ou se ele entrega ali a proposta, ninguém lê. As pessoas cada vez mais buscam imagem e é o disse-me-disse. Então, é o momento mesmo, novamente, gente. Oração é presença. É presença para ver, olhar, ouvir, ler, refletir, pensar. Porque o preço que pagamos por não gostar de política, não nos envolvermos com política, novamente, a igreja não está fazendo aqui propaganda política, a igreja está preocupada com seus adeptos, seus fiéis, que precisam assumir um posicionamento de escolher o seu melhor representante. O que nós queremos? Qual município nós queremos? Qual estado nós queremos? Que nação nós queremos? Então, o OPA é esse. Então, vamos procurar essa pessoa que está preocupada com esse projeto que eu quero para mim, para minha vida, para meus filhos. Que nada mais é do que o projeto do reino. Projeto do reino. É o projeto do reino de Deus. É o projeto do reino de Deus. É esse projeto que a gente Exatamente. quer para a nossa sociedade hoje, não é outro não, né? Isso. Então, assim, vamos pensar. O reino de Deus, muita gente pensa que é lá no céu, só depois da morte, né? Aí fala para mim, Simone, no céu tem fome? Não. No céu tem briga? Não. No céu tem morte? Não. No céu tem discórdia, picuinha? Tem? Não. Então, que aqui na terra seja igual é no céu. A gente reza isso no Pai Nosso. A gente pede isso no Pai Nosso toda vez. Né? E a gente não se dá conta disso. Né? O reino começa aqui. O reino começa aqui. E é possível. É possível se orarmos. E orarmos, gente, não é só... Até eu estou com o meu texto aqui, não é só a ladainha do texto. Não é só isso. Orar é presença. Orai e vigiai. Pois não sabeis a hora.
é presença, é observar, opa, ficar atento, não cair numa cilada, numa armadilha. Que fake news é cilada, é armadilha. Sim. Se eu estou atento, eu não vou embarcar nisso. E aí eu estarei melhor preparado para uma escolha responsável e consciente para um reino de Deus. Para a construção do reino. É isso. Não é? Maravilhoso. E a corrupção eleitoral, a compra de votos, né? Inclusive utiliza-se de valores cristãos, como nós falamos, né? De manipular a população carente, que tem somente a oportunidade de estarem numa igreja, que tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de estar numa escola, né? Ou às vezes até estiveram, mas aquela preocupação de ir logo para o mercado de trabalho. Então, às vezes, inclusive, eu sou educadora, você também é educador, não sei se você percebeu isso. Numa sala de aula hoje, é muito difícil conseguir a atenção dos estudantes. É celular, é conversa paralela. Mas, gente, por incrível que pareça, se vamos numa igreja, numa missa, todo mundo em silêncio, prestando atenção no padre. E é ali, muitas vezes, que aprendem sobre a convivência humana, direitos humanos. Isso. Só que, infelizmente, tem muitos líderes religiosos que se aproveitam da fé dos seus devotos e agem de má fé. Como podemos encarar isso, hein, Gabriel? Bom, como fazer? É esse programa. Eu acho que o programa é uma das respostas, né? Exato. Falar sobre o tema, discutir, não ter medo de falar de política. A gente não pode ter medo de falar de política. Política está em tudo, está em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Inclusive dentro da igreja. A gente não pode ter medo. E tem que falar porque a gente tem que participar. Exato. Quando o povo participa, cara, muda a política. Quando mostramos que estamos conscientes, que sabemos, que temos conhecimento, que estamos ali falando a respeito, questionando. Quando os cristãos leigos e leigas participam e atuam com o seu protagonismo dentro da igreja, a igreja muda. A gente se sente pertencente, a gente é povo de Deus. Né? Então, e a gente tem que ir atrás da verdade. Atrás da verdade. A gente não pode, né, ficar com a fake news, ficar com a informação falsa. Não pode, de jeito nenhum. A Verdade Saindo do Poço é uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gérôme, escultor e pintor francês, e está ligada a uma parábola do século. Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram. E a mentira disse a verdade: hoje está um dia lindo, maravilhoso, não está? A verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou, pois o dia realmente estava maravilhoso. E elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço. A mentira, então, experimentou a água e falou para a verdade: a água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água e descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar as suas roupas de volta. E assim saiu correndo nua pelas ruas, e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo, vestida com as roupas da verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se a vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter do que se envergonhar, a verdade saiu nua
a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente, é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. Qual final você prefere? No nosso último episódio, nós criamos aqui um termo, voto cristão cidadão, no sentido de nos orientarmos, de estarmos atentos, informados, orando, pedindo orientação ao alto, a Deus, nos alinhando ao propósito do projeto do Reino de Deus. Então, esse voto cristão cidadão seria uma boa arma contra as fake news? Nossa, com certeza. Né? O cristão ter consciência do seu voto, de quem está votando, ver os projetos, igual você comentou, de cada candidato, ver aquele que realmente tem um projeto que faz sentido para você enquanto pessoa cristã, né? E votar consciente, sabendo em quem você está votando, não votar pegando papelzinho na via e indo lá e votando no papelzinho, não. Você tendo consciência do projeto que você votou, isso é fundamental e combate as fake news, esse voto cidadão. Né? Porque se a gente vai atrás e pesquisa e não tem preguiça e observa, e eu não falo só para prefeito, não. Pensando nas eleições agora, principalmente para vereador. Vereadores, que são eles que elaboram as leis. São eles que elaboram, são eles que votam. O que o prefeito vai fazer? Ele vai executar? Tem prefeito, candidato a prefeito, na verdade, trazendo pauta que não é para ele discutir. É pauta que deve, se for realmente discutida, tem que passar pelos vereadores, pela Câmara. Mas porque aquele tema é polêmico, porque aquele tema engaja, aí o prefeito, ele dá a opinião dele, ele fala que no governo dele vai ter, que não sei o que tem, né? Aquele candidato. Só que ele não tem capacidade para aquilo, entendeu? Então, a gente tem que observar muito bem quem que a gente vota, principalmente para vereador. Isso é muito importante. Tem muita gente que não, nem sabe isso. O vereador, ele é o nosso representante público mais próximo. É ele que vai nos ouvir. É ele que vai saber quais são as necessidades da população ali no seu bairro, na sua escola, no seu hospital. Ele que vai elaborar o projeto de lei, levar para votação. Se for aprovado, aí sim, o que o prefeito vai fazer? Assinar para ser executado. Simples assim, só isso. Que é o poder legislativo, executivo, né? E depois tem o judiciário, que quase tudo no nosso país está parando. Que se não estiver cumprindo a lei, aí o judiciário vai lá, né? E fazer se cumprir. Exato. Então precisamos ter consciência. Perfeito, é isso. Gabriel, muito obrigada pela sua ótima participação. Eu estava ansioso, foi tranquilo. Muito obrigada, seja muito bem-vindo sempre ao nosso podcast. Obrigado. Com mais participações. Obrigado, muito agradeço. Obrigada. E ao público, o nosso público ouvinte, muito obrigada por estar conosco até aqui. E nos sigam, ainda continuaremos aí na próxima semana. Falaremos sobre a política, a igreja e as eleições municipais, que será também um bate-papo bastante interessante e que vai nos enriquecer de informações. Muito obrigada.